Shalom! Deus abençoe poderosamente. Apóstolo Eduardo Martins por aqui e vamos dar continuidade agora à sétima parte da mensagem Desmascarando o Espírito de Jezabel. Subtítulo de hoje: Dividir e conquistar. O primeiro movimento do espírito de Jezabel muitas vezes é assumir o controle por meio da remoção da autoridade profética. Se ele conseguir se estabelecer entre o povo, os pastores e os líderes proféticos, então começa a subverter a profecia. Uma das armas que emprega é desacreditar a autoridade profética por meio de argumentações, opiniões contrárias e fatos distorcidos. Ironicamente, a pessoa que opera sobre o espírito de Jezabel terá revelações que parecerão espirituais, mesmo para os mais experientes. Outra artimanha que ela usa é conquistar por meio da união. Para seduzir e depois conquistar o líder profético, o espírito de Jezabel busca conquistar a sua simpatia. O indivíduo tentará se unir ao profeta na esfera espiritual, dizendo: sou parecido com você, parece que sei o que você está passando ou sentindo. Nossos espíritos estão interligados. No entanto, essas palavras se tornam uma armadilha que prendem a mente, a vontade e as emoções do profeta. O espírito de Jezabel fala espiritualmente, mas sua força emana do poder da alma e no final se torna mortal para o dom da sua vítima. Seu alvo é diluir a revelação, trazendo corrupção, profanação, desrespeito e desdém pela verdadeira profecia. Em alguns casos, essa aparente união pode se transformar em práticas sexuais. O espírito de Jezabel busca ter intimidade com o poder. Pode empregar a fascinação e o charme de maneiras aparentemente inócuas, até conquistar a amizade e a confiança, uma familiaridade ilegítima. Assim como os cristãos são unidos pelo Espírito Santo, o indivíduo com o espírito de Jezabel busca se unir à alma de outras pessoas, como se fosse uma união espiritual. Outra maneira que ele age são a partir de vínculos que prendem. Em geral, podemos descobrir como pessoas piedosas podem criar um relacionamento de ligação de alma com pessoas que têm o espírito de Jezabel. Tudo começa na esfera da alma. Homens e mulheres descobrem que uma necessidade emocional pode ser suprida por essa pessoa. No caso dos homens, essa necessidade emocional com facilidade se transforma em desejo sexual. A fase da sedução no final pode culminar com um ato físico de prostituição ou adultério. Assim, a habilidade de manter alianças é quebrada. Sua autoridade e influência são perdidas, seu ministério é destruído e o reino de Deus sofre uma grande perda. No entanto, se no processo da sedução eles discernirem o que está acontecendo e resistirem com a ajuda do Espírito Santo, tal destruição poderá ser evitada. A Bíblia diz que somos tentados ao pecado quando impelidos pelo nosso próprio desejo e quando permitimos que sejam atraídos. Isso está na carta do apóstolo Tiago, capítulo 1, versículo 14. Para um líder do sexo feminino, essa ligação de alma geralmente se manifesta
como um desejo consumidor e magnético de estar perto da pessoa. Frequentemente, as duas pessoas se tornam ótimas amigas, como se fossem irmãs. A pessoa com o espírito de Jezabel pode tentar assumir as atribuições do líder. Enquanto o relacionamento vai se aprofundando, o líder pode sentir que está sendo engolido ou sufocado por Jezabel. O espírito de Jezabel cria desejo, anseio, cobiça e um apetite pelo pecado no coração das pessoas. Quando essas necessidades não são restringidas, produzem intenso desejo. A razão não conseguirá mudar ou deter essas demandas. O cristão que sucumbe a esse espírito sedutor deve se arrepender e receber libertação. Alguns indivíduos com o espírito de Jezabel criam vínculos de alma por meio da oração e da imposição de mãos sobre os líderes proféticos, na esperança de compartilharem a sua unção. A pessoa-alvo pode não perceber que está recebendo um toque demoníaco. Também podem desejar orar ao lado de um líder profético que está ministrando a vários indivíduos. Eles se sentem compelidos a orar por outros, mas este anseio não procede de Deus. Outro recurso é ensoberbecer o profeta. O espírito de Jezabel pode se apresentar como um amigo compreensivo, uma alma gêmea, que entenda a dor de ser mal interpretado e rejeitado. Eles artificializam calor humano, o que seduz o profeta, tornando vulnerável e disposto a considerar problemas pessoais, confidenciar problemas pessoais. Se o profeta tem uma fraqueza ou um sentimento de rejeição, pode ficar cego pelo espírito de Jezabel, o qual explora sua debilidade a fim de conseguir autoridade. A carência do líder de ser amado pode obscurecer sua capacidade de discernir o engano do qual está sendo alvo. O profeta deve confrontar as tentativas desse espírito de envaidecer e seduzir, seja essa sedução física ou emocional. Quando é desafiado, em geral, esse espírito maligno finge uma humilde e momentânea, ele finge humildade momentânea. No entanto, no final, ele redobra a sua força e se levanta como uma serpente num grande ataque verbal. Tal explosão de cólera pode ser formidável. Uma vez que reconhecem o que está acontecendo, muitos líderes não reagem e fracassam em se libertar da prisão emocional. Muitas vezes esta prisão faz com que se sintam culpados por pensarem em romper o relacionamento. É surpreendente e ao mesmo tempo importante que o profeta entenda que não recebeu autoridade para vencer o espírito de Jezabel. Ele só pode revelar esse espírito a seus líderes. Em Israel, Deus não pediu a Elias que removesse a rainha Jezabel. De fato, Elias exibiu sinais de ansiedade e depressão, escondendo-se e fugindo dela. Assim coube a Eliseu a voz profética seguinte, avisar Jeú de que ele recebera a autoridade de Deus para removê-la. Semelhantemente, em Tiatira, Deus não ordenou aos profetas que removessem Jezabel. Ele se dirigiu ao pastor da igreja,
O pastor é quem detém o tipo de autoridade apostólica e real sobre o rebanho, o apóstolo. Se o indivíduo que tem ministério profético tentar tratar com a pessoa com o espírito de Jezabel, estará apenas participando da sua própria queda. 1 Reis 19:2. Frequentemente o espírito de Jezabel consegue fazer o profeta se desviar de suas responsabilidades. O profeta precisa se afastar do relacionamento com esse espírito para poder ser curado. Vamos lá? Controlando a autoridade pastoral. Provérbios, capítulo de número 7, o verso do 21 ao 23. Seduziu com as suas muitas palavras, com as lisonjas de seus lábios o arrastou, e ele num instante a segue, como o boi que vai ao matadouro, como o servo que corre para a rede, até que a flecha lhe atravesse o coração, como a ave que se apressa para o laço, sem saber que isso lhe custará a vida. A esfera profética não é o único alvo do espírito de Jezabel. Ao visar o pastor e a liderança da igreja local, ele procurará os pontos mais fracos a fim de se infiltrar e conquistar a simpatia de todos, usando as formas mais sutis. Para um pastor, será inacreditável que uma pessoa espiritualmente madura não tenha a motivação mais elevada. Quanto mais cego o pastor estiver, quanto a identidade de Jezabel, maior é a probabilidade de ser enganado por ela. Com o tempo, será cada vez mais difícil para ele reconhecer que aquela pessoa opera sob o domínio de um espírito controlador que busca dividir e vencer a equipe de líderes. Mas o que atrai? A unção é que atrai esse espírito. Preste atenção nessa história. Trói tinha uma grande unção dada por Deus. Milhares de pessoas frequentavam a igreja que ele tinha fundado e da qual se tornara bispo. Sinais miraculosos e prodígios acompanhavam o seu ministério. Ele pronunciava palavras de conhecimento com incrível exatidão. Era disciplinado na oração, no jejum e era um estudante ávido das Escrituras. A magnitude da unção de Deus em sua vida se revelava em suas pregações e em seus escritos. Seu manto apostólico tornara-se evidente desde o início do ministério. Apesar disso tudo, por ignorância, Trói caiu numa armadilha. Enquanto aconselhava uma mulher, ele descobriu que ela era uma bruxa. Sem assistência de intercessores, tentou libertá-la. Fingindo estar liberta, a bruxa construiu uma teia de bajulação, reiterando a Trói quando o admirava. Dizia-lhe que quando ele orava, ela sentia o toque de Deus como nunca sentia antes. Pouco tempo depois, mudanças sutis começaram a ocorrer na vida de Trói. Sua fome pelas coisas de Deus começou a se dissipar. Sua vida de oração, jejum e estudo da Bíblia declinaram. Justificava seu desinteresse afirmando que estava sobrecarregado de trabalho. Assim a armadilha foi preparada. Depois da partida daquela mulher, 2 outras bruxas foram enviadas pela convenção para participar da igreja de Trói e pedir a Satanás que destruísse ele e sua congregação.
As duas participavam das reuniões de intercessão e começaram a exercer influência sobre outras pessoas que tinham posições de liderança. A influência delas cegou a igreja com um espírito de engano. Elas convenceram os intercessores que a esposa de Troy era um empecilho espiritual. Finalmente, profetizaram que Deus iria tirar sua vida para que Troy se tornasse o grande homem de Deus que estava destinado a ser. Uma das bruxas tornou-se secretária de Troy. Diariamente ela comentava com ele e com a liderança sobre os erros de sua esposa. Aceitando a mentira de que sua esposa estava atrapalhando seu ministério, Troy lentamente foi se unindo às forças das trevas, concordando que o Senhor deveria chamá-la à sua presença. Começou a pedir a Deus que enviasse uma enfermidade e tirasse a vida da sua esposa. Realmente, ela ficou muito doente. Mas quando estava a ponto de morrer, o Senhor interveio. A secretária sedutora e vivaz de Troy recorreu a uma nova estratégia. Começou a insinuar que a esposa dele, na verdade, tinha sido enviada por Satanás para impedir que ele tivesse um filho varão piedoso. Embora pareça inacreditável, conseguiu convencê-lo de que somente ela poderia dar à luz a uma criança especial que seria gerada na união sexual dos dois. Enredado nessa teia de engano, as mentiras e a sedução criaram raízes em sua mente. Troy acabou se divorciando de sua esposa e casando com essa mulher. Dentro de 9 meses, contraiu câncer de próstata e morreu. A mulher tornou-se herdeira de todos os seus bens. Posteriormente, ela atraiu outro pastor para sua teia e os dois se casaram. Ele também morreu. A partir dessa trágica história, vemos como alguém com o espírito de Jezabel tem ao mesmo tempo atração e aversão pela unção pastoral. Assim como a luz atrai os insetos, a unção pastoral atrai o espírito de Jezabel. No entanto, qualquer poder, exceto o seu próprio, ameaça o seu desejo de controle. Esse espírito impele o indivíduo a fazer qualquer coisa para assumir e manter controle sobre os outros. Obter autoridade pastoral representa o desafio do fruto proibido. O espírito de Jezabel é impiedoso e enganador, mesmo para com a pessoa a quem controla. Destruição lenta e certa. A história de Troy também é um exemplo de como alguém com o espírito de Jezabel maduro buscará destruir o homem de Deus por meio de manipulação, engano e armadilhas sexuais. Esse espírito transmite uma maldição e, como a aranha viúva negra, destrói seus parceiros depois da união sexual. Além disso, juntamente com a imoralidade sexual, ocorre uma maldição que resulta em enfermidade física e na morte daqueles que cedem às suas investidas sedutoras. Apocalipse 2:22. Quando o espírito de Jezabel visa
a uma esposa de pastor, o ataque pode começar a se manifestar como uma tempestade de pensamentos confusos ou distúrbios mentais. Pode ser também como um colapso físico ou emocional. Quando o espírito se torna mais furioso, pode começar a insinuar que a esposa do pastor não é tão espiritual quanto ele e que está atrapalhando o seu ministério. Obviamente, essas ações superficiais descrevem a ação de um espírito de Jezabel maduro. À medida que o espírito se torna mais ousado, o indivíduo pode começar a orar abertamente para que a esposa do pastor se separe dele ou morra, a fim de que o pastor cumpra o teu chamado. É surpreendente que a pessoa com o espírito de Jezabel muitas vezes tenta se tornar parte da liderança da igreja. Se não houver vagas disponíveis, pode tentar provocar a saída ou o afastamento de alguém. Parece incrível, mas a mulher pode chegar a comentar com seus amigos mais chegados que ela deveria liderar a igreja, ou pelo menos ser a esposa do pastor. Pode até insinuar que ela e o pastor gerariam uma semente santa, um filho ou uma igreja gloriosa. Tragicamente, quando esta situação não é tratada, o casamento do pastor muitas vezes fracassa e ele se casa com a mulher com o espírito de Jezabel. Por mais incrível que possa parecer, este cenário se desenrola no mundo todo, várias vezes a cada ano. Satanás é astuto. Seja a vinha de Nabote ou um novo cônjuge, o espírito de Jezabel não sossegue enquanto não alcança seus objetivos. A igreja de Tiatira foi advertida sobre este mesmo problema. Nós também somos alertados pelo Espírito Santo sobre esses problemas que continuam presentes na igreja de nossos dias.